Ô, Tchela, e qual que é o peso, assim, de assumir a responsabilidade de preparar um dos melhores Opens aí do Brasil? Bom, assim, de início foi meio surreal assim, porque eu acompanho o Rafa há muito tempo, né? Rafa é um cara que é um atleta que eu acompanho há muito tempo. E, querendo ou não, muita gente fala muita merda do Rafa sem conhecer ele. Sabe? As pessoas falam, ah, Rafa não segue. Aí vindo daquela treta lá que teve com o Neil, sabe? Ah, ele não obedece treinador. Velho, não é minha posição de chegar aqui e falar o que aconteceu ou não aconteceu, até porque não foi comigo. Então, se alguém Exatamente. tivesse falado alguma coisa, seria o Rafael. Mas, velho, vamos abrir os olhos só. Se um coach não acha que um atleta tá pronto pra competir nesse campeonato, ele simplesmente não vai preparar. É só isso que eu posso falar, né? Seja como for. Tava vindo de uma pressão muito grande. E o que eu pensei foi, bom, vamos entender na prática se o que dizem por aí faz jus, ou se ele é um atleta muito melhor do que muita gente pensa. E na prática foi exatamente isso, sabe? O Rafa é um atleta incrível, né? Eu tenho muita sorte assim de ter atletas hoje que são atletas profissionais de verdade, sabe? Porque é muito diferente você ter um Procard e você ser profissional, Também sabe? concordo. Muitas vezes o cara é amador e é mais profissional do que muito atleta que tem Procard, né? Mas olha, o Rafa, tipo assim, do início mostrou que ele queria seguir o trampo 100%. Então, coisas muito básicas, assim, eu até dei um exemplo, esse exemplo, Lucas, eu falei, uma coisa muito, assim, que é básica, né, que muita gente faria sem perguntar. Por exemplo, tinha uma refeição que tinha lá 100 gramas de abacaxi. O Rafa mandou mensagem, irmão, eu posso botar 50 nessa e 50 na outra, ou tem que ser tudo 100, tem que ser 100 em uma só? Que é uma coisa que pra muita gente é meio lógico. Mas o Rafa falou, velho, eu não tô aqui pra ir pela lógica do que eu já aprendi. Eu tô aqui pra fazer o que você tá falando e ver a sua metodologia. Às vezes a sua cabeça tá pensando de uma forma diferente do que eu penso, então o que você falar vai ser feito, sabe? Então isso já me mostrou, caramba. Então já me deu confiança pra ser quem eu sou. Sabe, foi bom. Se tiver que puxar, que é o que eu acho que precisa agora, a gente vai puxar, né? E quando você pergunta da pressão que foi, pra mim, velho, de início, óbvio que, né, dá uma certa euforia, porra, legal, sabe, alguém que acompanha tantos anos agora, tipo assim, me chamando pra assumir essa preparação, mas quando eu penso na razão pela qual ele me chamou e na razão por eu estar onde eu estou, eu não cheguei aqui pro hype, sabe? Eu moro numa montanha, velho, né, eu tento brincar com isso, mas eu moro numa montanha no Canadá, eu não tô aqui fazendo novela, não tô aqui fazendo hype, nunca procurei treta com ninguém, nunca fiz vídeo viral, sabe, nunca, enfim, eu tô onde eu tô por causa do trabalho que eu faço, sabe? Tanto em mim quanto atleta, que eu fiz o trabalho. Velho, eu cheguei no Olímpia, eu tinha 5 mil seguidores, muita gente nem sabia, pô. Realmente. Entende? Velho, em 2024 eu fui o segundo melhor atleta do Brasil. Muita gente nem sabe que eu cheguei no Olímpia. Entende? Então, assim, comigo nunca foi por imagem. Sempre foi por amor a isso, né? E. Então eu tinha que botar na cabeça, eu tenho que botar na cabeça, pô, aceitar comigo não é por hype. Porque por hype, velho, o Rafa trabalha com o que ele quiser. O Lucas trabalha com o que ele quiser. O Vitor trabalha com Sim, o que ele com quiser. certeza. Eu tenho que entender que eu tô onde eu tô porque eu faço um trabalho bem feito. Sabe? Porque eu acredito no meu trabalho, né? Então, o fator principal ali que realmente mostrou que deu match, por assim dizer, foi a gente se encontrar pessoalmente. Sabe? Foi a gente dividir esse peso da preparação. Porque, como eu disse, Rafa é humano. Né? Ele é atleta profissional, ele é incrível, ele consegue lidar muito bem com o mundo online que vocês sabem que é um mundo pesado. Mas ele é humano também, pô. Qualquer um de nós somos, né? O Ramon passou por isso, o Lucas passou por isso, né? O Vitor passou por isso, o Rafa passou por isso também, de receber muita crítica. Mas a gente tem o entendimento, velho, que as pessoas que criticam são pessoas que não entendem nada do esporte e que não tem nada de bom acontecendo na vida delas, né? Que as pessoas que acompanham o esporte porque amam o esporte, que têm um entendimento do esporte, estão lá apoiando, estão mandando as energias, entendem que somos humanos, que erramos e dão energia junto com a gente para estar melhorando, né? Então, enfim, acho que eu falei um pouco além da pergunta, mas de maneira geral, como você perguntou da pressão, velho, de início, assim como foi com o Lucas, assim como foi com o Vitor, assim como tá sendo com o Rafa, é aquela coisa, caramba, tem uma grande responsabilidade nas minhas mãos. E aí eu tenho que me perguntar, eu tenho capacidade para isso? E se eu não tivesse a capacidade, se eu não acreditasse que eu tenho capacidade, eu não teria assumido o trabalho, sabe? Porque hoje eu tô sentindo o peso que é a internet, É, sabe? E assim, é pesado. É não, pesado, né? Eu me realmente. vejo muito menos ativo no Instagram hoje do que no passado. Assim, eu entro pra fazer as postagens, porque eu preciso, parte do meu trabalho, só que eu não fico lendo comentário, esse tipo de coisa. Não quero responder ninguém, não quero entrar em confusão. Porque as pessoas querem te botar pra baixo a todo momento, sabe? Elas conseguem, velho. Não sei o que que elas ganham com isso, mas elas conseguem. Eu acho isso de péssima índole, né? Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça pra fazer isso. No entanto, seja como for.
A gente foca nas pessoas que estão apoiando. Nossa energia se junta a quem acredita. E a gente não vai tentar provar errado quem tá contra. A gente vai tentar provar certo quem tá a favor. Quem tá torcendo junto. Sabe? E de resto, velho, não precisa responder ninguém, o trabalho devolve, né? O trabalho já Não, responde com por si. certeza. Contra resultado, né, não tem, eu acho que não tem argumento, né? Não tem como Vai ter você crítica questionar. independente. Ele vai ganhar o Mister Olímpia, vai ter gente xingando, mas... Independente disso aí vai ter, sempre vão ter aqueles que é o que você falou, não conquistaram nada, né? E também não querem que os outros conquistem, né? Então, esse tipo de crítica vai acontecer, não tem jeito. E no caso do Brandão, qual que é o foco que vocês estão trabalhando hoje? O que você identificou que ele precisa? Fala assim, meu, agora as próximas competições ele anunciou, né? Pittsburgh e New York, né? Sim. O que vocês estão planejando para apresentar nesses dois campeonatos? Velho, é porque existem alguns jogos que eu poderia jogar no fisiculturismo, né? Existe gente que joga o jogo do tamanho, existe gente que joga o jogo da condição, sabe? São diferentes físicos que a gente pode buscar. O que eu tô buscando é a melhor versão do Rafa, sabe? Então, não adianta eu querer que o Rafa seja o maior cara do palco. Não faz sentido, velho. A gente tem Samson, a gente tem de quem Rafa já ganhou no passado, tudo bem que tem uma evolução monstruosa, mas independente, ele já ganhou quando o Samson já era mais pesado. No New York a gente tem Criso, que vai chegar seco com, sei lá, 150 quilos, sabe? Sim, sim. Então, do que adianta falar, não, Rafa, vamos tentar jogar o jogo do volume e botar você grandão no palco? A ilusão que vai dar é um cara gordo, pô. Sabe, é um físico com uma linha legal, mas retido. Não vai ser o jogo dele. Né? A gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Em 6 semanas, ou foi 8 que a gente teve no total assim, não dá pra eu querer focar em botar o Rafa grandão no palco. Sabe, eu quero a melhor versão com o que ele tem, com o que foi construído. Tendo dito isso, velho, o Rafa tá crescendo em preparação. Sabe? Isso que foi muito louco, porque quando a gente começou, havia essa dúvida de qual campeonato. A gente tinha um calendário, podia ir pra New York, podia ir pra Pittsburgh, podia ir pro Texas, que nos daria um pouco mais de tempo, né, dentre outros. E pensando no que seria melhor pra ele, né, eu tive que partir do entendimento de que o melhor Rafa, a melhor versão do Rafa, com o que ele tem agora, já é um Olympia Contender, sabe? O Rafa do Ohio, com o que ele tinha de massa muscular, mas com bom percentual de gordura, já qualificaria para Olympia. Não necessariamente no Ohio, mas em aquele físico, entende? Em outros campeonatos. E... Pô, até me perdi agora. Enfim, e eu queria trazer realmente, tipo assim, a melhor versão que a gente pudesse do que ele já tinha naquele momento, mas ter tempo para evoluir pro Olympia. Então, se a gente pensasse no Texas, por exemplo, que nos daria mais tempo entre o Ohio e o Texas, a gente poderia fazer um trabalho um pouco mais devagar. No entanto, o tempo de evolução que a gente teria do Texas pro Olympia seria muito menor. Certo. Entende? Enquanto que se a gente conseguisse, né, isso eu precisava entender quando a gente estava ali na convivência. Se a gente conseguisse um campeonato com um pouco mais de antecedência, a gente teria um espaço de tempo para o Olympia que nos proporcionaria uma evolução maior para o Olympia, que é o palco principal. Então, eu acredito muito no potencial do Rafa como um atleta Olympia. Eu sabia que a vaga não seria o problema, né? Tudo bem, não é nada garantido, mas eu acreditava muito que é algo que a gente conseguiria. Pensando nisso, qual que é a melhor estratégia para chegar o melhor possível no Olympia e assim, ou se manter a posição dele de oitavo do mundo, ou potencialmente ganhar colocações, sabe? Foi ganhar mais tempo pro Olympia em si. Mas até então, até a gente realmente começar o trabalho, era uma incógnita. Sim. Tipo assim, a gente consegue fazer isso com mais velocidade para ter mais tempo pro Olympia, ou a gente precisa mais tempo agora e menos tempo pro Olympia depois? E as coisas aconteceram de uma forma, velho, que assim, eu falei isso algumas vezes e não é da boca para fora, não é pressão, velho. O Rafa acordava de manhã de um jeito, pós-treino era de um jeito, à noite era de outro. Tipo assim, no caso. Tava de manhã de um jeito, melhor de tarde, melhor à noite. Acordava no dia seguinte melhor, de tarde já tava melhor, à noite melhor, e por assim ia, né? Então tava numa crescente muito grande, o que é até assustador, né? Se você parar pra pensar. Essa crescente assim, caramba. Mas eu vi que, tipo assim, a sinergia do trabalho tava muito boa, e a mentalidade dele tava muito boa. E essa mentalidade, velho, que você me perguntou, né? O principal, voltando a isso, né? A esse gancho assim. Você perguntou qual era o principal aspecto para um atleta no mais alto nível. Que eu disse que é a mentalidade, sabe? E tem coisas, velho, que eu tendo a dizer que a ciência não vai explicar. Entende? Então, assim, por mais que a gente pense em vias científicas para justificar hipertrofia em um cenário de extrema. De extremo déficit calórico, com muita atividade, com muito desgaste. Mas eu vejo que um cara, quando ele tá com a cabeça certa, velho, acontece, sabe?
E, obviamente, eu não tô falando que ele vai ganhar massa muscular em um pré-contest, independente de como esteja a cabeça, como ele ganharia no off-season necessariamente. Né? Eu não tô aqui desafiando a ciência. Mas eu vejo na prática, velho, que a maneira como a mentalidade dele tava, sabe? A vontade que ele tava e está, o gás que ele tá e o quanto que ele tá acreditando no próprio potencial agora e no nosso trabalho em conjunto, tem trazido uma evolução que, velho, rede social não mostra. Sim. YouTube não mostra, eu tava lá todo dia, sabe? Então eu vejo as pessoas assim, falam assim de tamanho, de volume, eu falo, velho, vocês não entendem nada, porque fisiculturismo é ilusão, entende? E assim, tá, eu não tô aqui pra dizer, pô, o Rafa tá ganhando muita massa magra. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tá criando uma ilusão com o físico dele, revivendo a musculatura dele, criando uma densidade, tá? Então, né, pra quem quiser se pegar muita ciência, eu não vou falar de hipertrofia, mas assim, criando uma densidade e um aspecto que ele ainda não mostrou. Então, como eu disse, você perguntou o que eu buscava no Rafa, é exatamente jogar o jogo dele e encontrar o melhor físico dele. E nisso, velho, não adianta eu tentar buscar um Rafa pesado, porque às vezes um Rafa com 120 quilos no palco parece menor do que um Rafa com 115, só que bem condicionado, bem finalizado, mostrando o brilho que a linha dele tem, que a profundidade de corte dele tem, sabe? Então, de novo, não importa quanto que ele subiu no Ohio. Pode ser que ele suba com o mesmo peso no New York. Pode ser que ele suba com, tipo assim, 2, 3 quilos a menos. Ele vai parecer maior. Porque a gente tá jogando um jogo no qual o aspecto físico dele tá completamente diferente. Sabe? E uma coisa que, tipo assim, é importante, né? As pessoas veem foto dele sozinho e falam, Rafa parece Classic. Não entendem nada, né? Mas enfim, pega o Rafa no pior físico da vida dele, que foi em Ohio. Velho, na lineup ali com o Brandon Curry e com o Martin, ele não ficou pequeno, velho. Ele tava muito atrás em condicionamento. Pega a foto aí. Se tiver. Também ele não ficou pequeno aqui. O Rafa tá pequeno? Irmão, por isso que eu falo, quem fala não entende nada. Não entende nada. Eu tava lá pessoalmente, tá? Eu tava lá pessoalmente. De novo, velho, eu tô falando que o Rafa é maior que o Simpson? Não, né? Obviamente isso aqui é uma foto, mas, Mas eu vi não lado a fica lado. longe, cara. Velho, é porque, de novo, fisiculturismo, irmão, é ilusão. Velho, quem que você acha que é mais pesado? O Simpson, o Derek ou o Raj? Obviamente é o Simpson, né? Quem foi que ganhou o Mr. Olympia? O Simpson ficou em quarto, pô. Exato. Ele era mais pesado. Tudo bem, ele tava mais leve do que versões anteriores, mas ele ainda tava mais pesado que a galera. E ainda assim, ele ficou em quarto lugar. Então, o peito tem que ser grande? Velho, o Rafa é grande, pô. Não dá pra ver o Rafa sozinho em uma foto, que é um cara mais alto, que tem uma linha mais slim, e falar, não, ele é pequeno. Irmão, no palco muda tudo, velho. O físico mais leve do Lucas foi o Texas, velho. Tava enorme no palco. Foi 88, se não me engano, né? 89? 88. É. No Texas. E no Olympia ele subiu mais pesado. Aí, obviamente, tem uma diferença de luz em tudo isso. Só que, você entende? As pessoas têm que entender uma coisa. Fisiculturismo é ilusão, tá? Não tem nenhuma balança aqui, ó. Não tem. No pé dos caras, sabe? Só que eu tenho certeza que com a linha do Rafa, trazendo condicionamento e a densidade, uma finalização bem feita, mantendo o aspecto que tá sendo construído dia após dia, velho, porque o Rafa tá no sangue nos treinos. O Rafa tá evoluindo a todo o treinamento. E, velho, pra mim é simples, velho. Se o cara tá evoluindo em todo o treinamento, tá progredindo no treino nessa fase, pra mim é uma garantia de que ele não tá perdendo massa muscular. Entende? Então, a estratégia, se você me perguntar de estratégia, a gente começou e, como eu disse, eu não sabia quanto tempo, que a gente tinha 8 semanas ali pro New York, eu falei, o que significam essas 8 semanas? Será que 8 semanas com esse físico de agora, da primeira foto que ele me mandou, é um físico atrasado pra 8 semanas? A gente tá no tempo? A gente tá adiantado? O que significa? Então eu falei, velho, vamos fazer 2 semanas antes de bater o martelo. Em 2 semanas foi uma evolução tão boa que eu falei, velho, essas 6 semanas que temos agora significam 8, por exemplo. Em termos de que a gente tem muito mais, a gente tem produzido tanto com pouco tempo que a gente tem, que embora seja pouco tempo, né, se traduz em muito mais do que parece. Porque a gente tá conseguindo fazer um trampo tão bem feito, ele tá com a cabeça tão boa, que ele tá evoluindo em uma velocidade, velho, que parece que a gente tem mais tempo que a gente tinha, sabe? Muito bom. Isso é muito positivo. E ele pegando a vaga, então ele vai ter 20 semanas pro Olímpico. 20 semanas. Essa é a ideia, entendeu? É Porque muito tempo. você passou por isso. Velho, o intervalo do Texas, e assim, e Rafa tá meio que parecido com você, porque você começou a preparação em março, mais ou menos, ano Foi. passado. Na última semana de março. E daí a gente foi até o Texas, velho, entre o Texas e o Olympia, ele teve o quê? 6 semanas, eu acho. A gente teve 12. Entre o Texas e o Olympia? Foi. Caramba, pareceu muito menos, né? Foi. Porque, tipo assim, querendo ou não, ele veio de uma preparação de 20 semanas, sabe? Foram Então 10. ele tava... Foram 10. É. É. Mas entenda, ele veio de uma preparação de 20, velho. Não é que você pode emendar... Finalizei com 30 semanas o O Olímpio. Olímpia. Então,
Não Eu é não fácil. queria isso pro Rafa também, sabe? Porque eu passei por isso com o Lucas e, pô, a gente conseguiu fazer um ótimo trampo, mas foi uma merda. Sabe? A realidade é essa. É um tempo, assim, que se você vem de uma preparação que já é puxada, esse intervalo entre o Texas e o Olímpia é puxado, sabe? Sim, com certeza. 2 meses e meio, você fica naquele dilema, né? Você fica no meio do caminho. Não dá pra fazer off, Exatamente. mas manter a condição também por 10 semanas é puxado. Uhum. Então você fica no meio do caminho, entendeu? Você tenta conciliar, dar uma vida pro físico, mas sem perder condição. E nessa, às vezes, o físico para de responder depois de tantas semanas de preparação.